Deus está falando no nosso meio, amém? Deus está fazendo. E eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Na verdade, eu vou pregar só agora pela manhã. O pastor, ele está ali em Cambé, na igreja do pastor Márcio Coyote. Ele foi lá, convidado, então ele só à noite ele vai estar aqui. Então, eu convido você a, se de repente você quer mais, à noite ele vai estar ministrando, então vem à noite também. Mas nessa manhã, né, eu creio que está aqui quem deveria estar, amém? O Senhor está aqui, você está aqui, porque com certeza Deus vai mover os nossos corações. E eu quero começar, né, fazendo uma recapitulação aí de tudo aquilo que nós temos vivido nesse tempo. Só que existem algumas coisas que nós precisamos alinhar como visão realmente daquilo para onde Deus está nos levando, né? Nós ministramos nesses dias sobre avivamento, mas não só ministramos, nós temos buscado, né? Quem esteve aqui na vigília? Foi um tempo maravilhoso, né? Onde Deus tem falado com nós. Mas eu preciso dizer algumas coisas. Infelizmente, né? Avivamento, ele muitas vezes existem pessoas que ainda têm pensamentos, vamos dizer assim, sofismas de algo que ele é, mas na verdade ele não é. Existem pessoas, eu não sei se você já viveu isso, mas tem pessoas que falam assim, olha, fulano é avivado. Sabe por que fulano é avivado? Alguém sabe? Por que às vezes a gente fala fulano é avivado? Porque a gente olha o exterior. A gente acredita que avivamento é o auê. Onde mais tiver auê, mais tem avivamento. Onde mais tem, né, sapatinho de fogo, mais tem avivamento. Mas, na verdade, o avivamento vai além. Existe algo que eu e você precisamos buscar, porque o avivamento não é um fim em si mesmo. Infelizmente, existem pessoas que acreditam assim, né, o avivamento, ainda que a gente, né, busque, assim como em Pentecoste, mas nós precisamos entender que isso acontece muito na igreja, né? Na igreja, eu digo assim, na igreja, instituição, as pessoas tentam fazer isso. Elas pegam um evento e elas tentam reproduzir aquilo da mesma forma, achando que transformam o agir de Deus como se fosse um método. Eu não sei se você está me entendendo, mas às vezes acha assim, então como que vai ser o Pentecoste? Vamos pegar aí 120 pessoas, né? Vamos entrar dentro de uma sala e vamos começar a buscar, porque vai vir da mesma forma. Não. Na verdade, existe todo um propósito. Claro que nós vamos buscar, nós vamos clamar, né? Mas existe um propósito. E eu quero que você abra comigo lá em Atos 1. Atos 1, verso 4 e 5. Diz assim, olha. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Outro texto também, você pode de repente anotar, mas eu quero ler com você, está lá em Lucas 24, 49, que diz assim: eu envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Ou seja, quando Jesus fala isso, né, nós precisamos entender que esse revestimento qual buscamos não é o fim. Não é o fim. Tem gente que acha assim, então eu preciso buscar até ser batizado no Espírito Santo e pronto, acabou. Não. Eu tenho que buscar fazer algumas coisas e isso é o avivamento. Não, isso faz também parte do avivamento. Mas quando nós olhamos para a palavra, existia um propósito para tudo isso. Amém? Existia algo que Jesus, ele tinha, na verdade, quando nós olhamos ali Atos 1, Jesus não dá como opção. Jesus, ele dá uma ordem, fiquem. Ou seja, porque Jesus sabia, ali estava começando a igreja de Jesus.
Que esses homens, se eles fossem na força do braço deles, gente, nós não estaríamos aqui. Era necessário acontecer o quê? Realmente um revestimento. Ah, mas eles já não tinham o Espírito de Deus? Tinham, eram nascidos, né? Receberam ali, confessaram, criam em Jesus, mas eles precisavam de um revestimento. E é isso que eu e você precisamos buscar neste dia, neste tempo, porque nós fomos chamados para algo também. Para que nós venhamos a cumprir a missão do ID, para que nós possamos... Você sabia que você faz parte da última geração? Você sabia que nós somos a geração que vai ver Jesus voltar? Ai. Todos eles, né, olhavam esse dia longe. Eu e você corremos o risco de ver isso muito em breve. Ah, pastor, mas será? Tudo indica. Tudo indica que nós estamos nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. E nós precisamos avançar como igreja. Não ganhar apenas, né, vamos dizer, novos membros. Não é esse o propósito. Ainda que algo vai acontecer e vai, lógico, acrescentar nisso. Mas não é o fim. Nós precisamos, de alguma forma, sermos revestidos para que a terra, para que o mundo veja e creia. Ele olhe para mim e para você, porque, amados, nós vamos falar isso no decorrer da mensagem. Porque eu e você sermos avivados aqui dentro desse templo é fácil. Aqui, todo mundo, né, consegue, de alguma forma, até esboçar algo espiritual. Mas o problema não é aqui. Aonde nós precisamos manifestar a glória de Deus é lá fora. Onde nós vamos levar essa presença é lá fora. E para que isso aconteça, né? Por quê? Porque se fosse apenas uma metodologia, eu acho, sabe, muito interessante, eu não sei se você já prestou atenção, mas aqui na palavra de Deus, lá em Atos 2, tem o discurso que Pedro fez naquele dia que quantas almas se achegaram a Jesus? 3.000. Se fosse algo de método, algo simples, o que a gente faria? Pegaria esse esboço aí, ó, tá pronto, gente. Pregaria isso e aconteceria o quê? Olha quantas vidas. Não precisava nem ser isso por dia, né? Às vezes até menos a gente já ia ficar. Mas era o método? Não. É o poder de Deus que estava sobre ele. Era o poder de Deus que o revestiu, que fez toda a diferença. E é isso que a igreja de Jesus, ela precisa buscar isso. Esse revestimento, ele vai apontar para a missão. Deus quer nos revestir. Ele vai nos revestir, ele vai vir com poder sobre nós, mas que eu e você façamos a diferença lá fora. Para que a gente seja a igreja lá fora. E eu quero que você preste muita atenção, anote, líderes de célula, anotem, porque olha aqui, vai ser assim, eu vou trabalhar alguns pontos que vai ser muito bom para você trabalhar lá na sua célula. Por quê? Porque é até para você ir pegando já para discipular essa pessoa, né, aqueles que estão chegando. Sem dúvida, não podemos realizar a obra de Deus sem um revestimento do poder do Espírito Santo. Na verdade, eu vou até além. Para que você viva os últimos dias da igreja sobre a face da terra, você precisa desse revestimento. Você precisa. Porque nos últimos dias, até o amor de muitos se esfriaria. Não vai dar. Durante muito tempo, muita gente levou a vida aquela, né, morno. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, na parábola das 10 virgens, nós olhamos e vemos o quê? 10 o quê? Virgens. 10 virgens quer dizer que as 10 eram da igreja. Fazem parte da igreja, simboliza ali a igreja. E quantas delas entraram? 5. Porque elas estavam com azeite nas suas lâmpadas, nas suas candeias. E esse azeite simboliza o quê? O Espírito Santo. Então, nós corremos o risco de sermos noiva, mas de não entrarmos naquele dia, por faltar azeite. É tempo de buscar a presença de Deus. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer isso, falar, é tempo de buscar a Deus. Mas olha só,
mais do que nunca, nós precisamos, para esse avivamento, nós precisamos nos santificar. O que é santificar? O processo de santificação é realmente a separação para Deus. É você olhar para a sua vida e dizer assim, isso aqui não condiz com aquilo que as Escrituras dizem. Isso aqui não condiz com alguém que tem o Espírito Santo habitando. E você começa cada vez mais se santificar, se separar para Deus. Fala, Deus, eu preciso tirar isso da minha vida. Eu sempre, quando eu dou aula no Descubra, eu falo um exemplo, que assim, é igual, mulher talvez entenda mais, mas existe o branco e o branco off, né? O homem também sabe, os antenados às vezes sabem, existe o branco e o branco off. Vamos mais longe, o branco neve e o branco, né, aquele outro. Qual que é a diferença? Os dois são brancos, não são? Mas tem você quer ver um estrago você fazer, é você colocar uma blusa off e uma calça branca. Sabe o que vai aparecer? Que você está encardido, que faltou Vênus lá na sua casa. Por quê? Os dois, né, colocados ali, um do lado do outro, sempre o off vai parecer encardido, ainda que não seja, ainda que seja uma tonalidade. E eu costumo dizer que quando nós olhamos para Jesus, que é o santo, nós olhamos e sempre vai ter o que a gente vai ter que santificar. Talvez você pense na sua mente que o processo de santificação é você tirar aquelas coisas mais grotescas da sua vida. Já não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro. Mas, na verdade, existem coisas mais profundas que fazem parte de um processo de separação para Deus, que fazem parte desse processo de separação. E eu quero abordar com você, ainda que poderia abordar muitas outras, mas eu quero, eu vou seguir minhas anotações para não passar do horário, em nome de Jesus, amém? Vocês estão, amém, gente. Não vou passar do horário, né, mas eu quero abordar com vocês 5 pontos, né, os quais nós não podemos negligenciar, para que esse processo de santificação venha trazer o avivamento que nós estamos tanto clamando. E o primeiro deles, você pode anotar aí, é usar Deus para fugir de Deus. Pastor, o que é isso? Como que alguém usa Deus para fugir de Deus? Você deu um nó aí na sua cabeça. Um dos mais difíceis de identificar, né, é realmente isso nas nossas vidas. Aparentemente, né, eu anotei aqui, aparentemente, na superfície, tudo parece muito saudável e bom. Lemos livros cristãos, né? Frequentamos nossos cultos, nossas células, fazemos até estudo bíblico. Tem gente que vai além, está fazendo até teologia às vezes, né? Mas muitas vezes podemos estar usando as coisas de Deus, né, para fugir de Deus. Achamos que por estar fazendo algo que é o certo. É o certo você orar? É. É o certo você ler livros cristãos? Lógico que é. É o certo você, mas não adianta nada. Não vai adiantar nada se isso não produzir em mim algo diferente. E eu coloquei aqui algumas coisas para que você anote aí, e talvez seja algo que você não vai falar para ninguém, mas que você vai orar durante a semana e falar assim, Espírito Santo, isso aqui eu preciso orar, porque eu acho que é aqui onde eu estou, né, está sendo truncada a minha vida. Olha só. De repente, né, se você se identificar com algum, você anote aí. Quando faço a obra de Deus para satisfazer a mim e não a Ele. Ou faço a obra de Deus para agradar um líder, mas não a Deus. Quando faço coisas no nome de Deus, mas que Ele nunca me pediu para fazer. Coisas, aliás, já diria John Beaver, coisas boas. Fazer coisas boas, mas a intenção do coração é errada. E não adianta, e eu quero trabalhar aqui com você, que essas coisas não podem ser negligenciadas, amém? Você está entendendo isso? É óbvio que a gente tem que fazer. As coisas para Deus a gente tem que fazer, a gente tem que pregar, a gente tem que... Tudo, só que com a intenção correta. Porque naquele dia eu e você seremos julgados pela intenção do nosso coração. E não por aquilo que a gente fez, mas... o nosso coração estava longe de Deus. Quando as minhas orações, elas são sobre Deus realizar os meus sonhos,
os meus projetos, minha salvação da minha família, só isso. Tem que orar por isso? Tem, mas é só isso. Eu não busco a Deus, nem a vontade de Deus, se submetendo àquilo que Ele quer. Tem gente que é tão assim, latente a manipulação na vida, que ainda não se deu conta, que é manipulativo, que às vezes tenta manipular Deus com oração. Ah, Deus, mas olha isso, florear, tentando convencer a Deus de que aquele seu desejo é o correto, sendo que, na verdade, não buscou o quê? Senhor, faça a tua vontade, na terra como no céu. Não, Jesus, olha, né? Vai lá na oração e tenta convencer, tenta buscar a Deus, tentando convencer, olha Deus, mas olha isso, olha aquilo, sendo que a verdade era, Jesus, esse é o teu desejo para mim? É isso que o Senhor tem? Quando demonstro comportamentos cristãos para que as pessoas pensem bem de mim, quando quero que a Bíblia se adapte ao meu estilo de vida, não eu ao estilo da Bíblia. Começa a buscar, olha, mas fulano diz que isso não é pecado. Ciclano prega que isso aqui não tem nada a ver. Isso não tem muito. Ou seja, a pessoa não está submissa à vontade de Deus. Ela quer algo que adeque, venha adequar a sua vida. Quando uso a verdade dele para julgar e desvalorizar outras pessoas, quando falo minhas realizações, né, para Deus, para, sabe, assim, sutilmente cutucar o outro. Porque eu faço isso, porque eu oro tantas horas, porque eu leio tantos livros, porque isso, porque aquilo, né? Querendo, na verdade, sutilmente mostrar para o outro, assim, tá vendo? Eu sou melhor que você, porque você não faz nada disso. Quando aplico verdades bíblicas de maneira seletiva para atender os meus propósitos, mas evito situações que requer que eu faça mudanças no meu estilo de vida. Começar a usar a Bíblia para, né, continuar com comportamentos que você já deveria ter mudado. Então, usar aqui, né, nós colocamos o primeiro ponto como usar Deus para fugir de Deus. E que fique claro, essas coisas, da maneira certa, elas devem ser feitas. Mas nós precisamos falar, Senhor, será que eu não estou fazendo isso só para, né, de alguma forma, exteriormente, aparecer que eu sou um bom cristão, mas lá no fundo, o Senhor precisa fazer realmente, sondar o meu coração. Como diz o salmista, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Segundo ponto, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o pecado. Existe uma pressão para se apresentar como super espiritual. Quantas pessoas, né, elas se sentem culpadas por não atenderem a esse padrão? Nos esquecemos que todos somos imperfeitos, todos somos pecadores, né? Na verdade, isso acontece muito no meio cristão. Infelizmente, as pessoas elas vão chegando, não é a vontade de Deus isso, elas começam a meio que, como que tampar as suas fragilidades, os seus pecados. Já quem diga, né? Quem confessa fraqueza, não precisa confessar pecado. Mas o que as pessoas fazem? Poxa, mas se eu abrir meu coração, se eu for sincero, quantas vezes talvez você não me ouviu falando aqui enquanto eu ministro o louvor no início, falando assim, olha, meu amado, de repente você entrou aqui, você está sem vontade. Só que rasga o teu coração para Deus e fala, Deus, eu não quero fazer o que meu coração quer, mas eu quero agradar o Senhor. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Só que existe diferença. Tem gente que usa desse argumento, eu não vou adorar porque Deus sabe que eu não estou bem. Ué, e você vai fazer o quê com isso? Você vai continuar desse jeito? Deus sabe que eu já fiz tanto para largar isso e eu não consigo. Né? Eu já cheguei a ouvir de gente que fala assim, mas será que se Deus não tira da minha vida, não é algo que Ele sabe que é uma fraqueza minha? Não, meu amado. Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos colocar todos os dias a nossa vida na presença de Deus. Nós precisamos falar Jesus de forma alguma. E não há nada. Né? Eu já tive casos, eu não, né, costumo
não atender pessoas de outra denominação. Por quê? Ai, pastor, você não atende quem é de outra igreja? Não. Porque essa pessoa, ela está sendo cuidada. Ela está sendo pastoreada. Ah, mas não está. Então, isso é um problema dela. Mas, às vezes, por que eu faço isso? Essa pessoa vem aqui, querendo que eu a atenda, e, às vezes, é resolver, né, compartilhar ali um problema, uma fraqueza, um pecado. Aí, eu não sou líder dela, eu não sou quem está cuidando da vida dela. Primeiro, não vai haver prestação de conta, porque o certo não é ela ser pastoreada. O certo não é ela abrir o coração lá e ter um acompanhamento. Aí, ou senão, a pessoa vem aqui, eu falo algo para ela, mas é algo totalmente lá, diferente. O pastor, a pastora, o líder dela, pensa algo totalmente, e ela vem aqui buscar apenas alguém que fale algo que ela queira ouvir. E isso aí é muito perigoso, porque já houve casos onde, quando eu confronto a pessoa, sabe o que no fundo é? A pessoa quer passar de santa lá, ela não quer rasgar o coração para ser curada, e ela quer que outras pessoas façam isso. Ou seja, vai lá, às vezes está em pecado, precisa de um acompanhamento, às vezes está envolvido em um ministério, precisa ali alguém cuidar. Ah, não, mas eu vou lá e falo com fulano. E continua vivendo daquela forma, uma vida dupla. Então, o que nós precisamos hoje? Falar, Jesus, eu preciso. Não há nada de errado, meu amado, em você chegar e falar assim, olha, eu estou sofrendo nessa área. Eu estou com dificuldade. Eu preciso de ajuda. Eu preciso, olha, isso aqui é algo que eu não estou conseguindo romper. Ninguém aqui, né, você não precisa pegar, tem gente que fala assim, meu Deus, né, chega e fala, como que eu me comporto num culto? Aí tem os mais pertinhos, cada um tem um temperamento. Tem uns temperamentos que a pessoa ela começa a ganhar. Fala, olha, tem que levantar a mão. Eles levantam a mão quando adoram a Deus. Aí a pessoa levanta. Ah, eles fazem isso, eles fazem aquilo, e a pessoa só vai, né, se adaptando àquele meio, mas ela chegou e existem coisas na vida dela que ela ainda não abriu, coisas na vida dela que precisam ser rompidas e ela precisa de ajuda. Mas, diga-se de passagem, ninguém tem bola de cristal. Amém? Nem seu líder, nem pastor, ninguém. Se você não buscar ajuda, é muito difícil. Você precisa abrir seu coração, procurar alguém. Eu gosto de uma frase, não me lembro quem que é, que diz assim, nunca abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. Cuidado para quem você abre o seu coração. Não fale dos seus problemas, não busque conselho com gente que não ouve a Deus. Então, busque pessoas que você sabe que têm a vida com Deus e fala assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo orar. De repente, você chega e fala, olha, eu não consigo ter uma vida de oração. Eu não consigo fazer isso. Você pode me ajudar? Mas o problema é que nós vamos vestindo uma capa, né? E aqui chega todo mundo arrumado, né? Todo mundo toma, às vezes, um banho para vir, e chega aqui aquele semblante, só que no fundo, chegou em cacos, quebrado, precisando de ajuda. A casa está um inferno, precisa abrir o coração, mas, não. E se eu falar? E se isso? E cuidado, porque muitas vezes isso é uma estratégia do próprio Satanás para te manter preso, para te manter presa. Ai, você vai falar isso? E como vão falar? E o que vão falar de você? Como vão agir? Como isso? Por isso que você precisa buscar homens e mulheres de Deus. Amém? Terceiro ponto. Fazer para Deus em vez de estar com Deus. Ser produtivo, né, cumprir tarefas, são prioridades muito altas hoje em dia. Hoje em dia todo mundo, né, gosta de postar, que acorda às 5 da manhã. Eu falo assim, gente, para você ser produtivo, você não precisa acordar às 5 da manhã. Porque tem gente que faz, né, tem até livro que ensina, olha, para você ser produtivo, acorda às 5 da manhã. Não, você tem as tuas coisas para fazer? Você faça elas. Porque tem muita gente que acorda às 5 da manhã e não cumpre nem o que tem que fazer durante o dia. Vai protelando, mas por quê? Só quer passar, né, aquela produtividade. Cuidado. Faz as coisas, né, forçado. Eu tenho que fazer. Eu tenho que isso. Eu tenho que aquilo. Você precisa ter um tempo com Deus? Sim. É certo?
É certo. Mas você acha que há algum proveito você entrar e sair da presença de Deus da mesma forma? Você acha que há algum proveito? Você fala, nossa, eu fiz um propósito e eu estou lendo 3 capítulos da Bíblia todos os dias. Aí você está lá, lendo o capítulo da Bíblia, olhando o celular, né? Lendo o capítulo da Bíblia com a mente lá vagando, lendo o capítulo do livro que você falou que ia ler, mas com a cabeça lá no mundo da lua, adianta alguma coisa? Você está enganando quem? Você mesmo. Você mesmo. Por quê? Porque nós muitas vezes fazemos coisas exteriores, mas que não estão surtindo na nossa vida, nesse processo que Deus quer trabalhar em nós. Nós fazemos coisas muitas vezes para que os outros olhem e falem, olha, né, eu peguei no pé, brinquei no encontro ele e elas do passado, brincando do café com Deus. Eu não sei você, mas só eu não faço café com Deus. O resto, todo mundo do meu Instagram, a maioria faz café com Deus. Aí a pessoa faz o quê? Posta lá, né? Café com Deus. E ela acha que o simples fato é o certo. Claro, você deve fazer. Mas você tem meditado naquilo durante o dia? Você tem buscado a Deus? Você tem falado assim, Deus, olha, eu quero mais da tua presença? Né? Então, nós precisamos cuidar com isso. Infelizmente, alguns fazem o devocional de maneira errada, querem apenas, né, mostrar para o outro. Às vezes, preste atenção nisso, fazemos coisas para Deus por medo. Fazemos as coisas para Deus, mas não sentimos alegria. Por isso que eu estava até orando, foi algo que Deus trouxe tão forte agora de manhã no meu coração, quando eu ministrei sobre isso. Não tem alegria, a pessoa é salva, foi batizada, a pessoa, sabe, só que as pessoas olham e falam assim, gente, se ser crente é isso, eu não quero ser crente. Que essa pessoa, depois que fala que encontrou Jesus, meu Deus do céu, ela é carrancuda, ela é amarga, sabe, ela não vê tudo como algo difícil. Tem líder que a sua célula não está crescendo, sabe por quê? Porque, gente do céu, a tua célula, você faz obrigado. Você chega lá, meu Deus, hoje tem célula. Daí já viram, né? No dia que levanta, tem célula, já vira o saci, acorda junto. Aí já briga, porque eu tenho que limpar essa casa, porque eu trabalho o dia inteiro, e piriri, pirará, parará. Adiantou? O diabo já pegou a brecha ali logo cedo. Um lugar que devia ser um lugar da manifestação da presença de Deus, vidas serem salvas, é um lugar que já começou o dia sendo semeado com o quê? Murmuração, reclamação. Ai, meu Deus. Já vem lá. Tem mais, olha, daqui, semana que vem, já vai ter de novo, o pastor, né, tem a escatologia, lá o curso, tem isso, tem aquilo, a pessoa faz tudo por fazer. Por isso que hoje a gente tem tanto problema de gente que fica falando por aí, porque o líder fez isso, o líder fez aquilo, porque eu fui usado. Sabe por quê? Porque ainda que existem muitas pessoas que fizeram coisas erradas, mas existem pecados não tratados em vida de gente que faz as coisas para agradar os outros. Porque ninguém te obriga a nada. Ninguém te obriga a nada. Você precisa falar, Deus, eu quero te servir, porque eu reconhecer que não há nada melhor que a tua presença. Talvez você já tenha ouvido a frase dita por Rabi, há 800 anos depois da ressurreição de Cristo. Diz que ela era uma islâmica que se converteu. Diz assim, ela escreveu, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Esse tem que ser o meu e o seu desejo. De buscar a Deus por quem Ele é. Não por medo. Fazer as coisas por medo. Vem no medo de Deus. Se Deus, de repente, né, as minhas finanças. Isso. Se Deus tocar nisso, se Deus tocar naquilo. E faz as coisas movidas pelo medo. Segue uma vida, eu falo, em tanta gente que faz as coisas quando está, às vezes segue algo, mas no coração, é o coração que precisa mudar, é o nosso coração. Fala, Jesus, eu quero fazer porque eu reconheço que o Senhor é, por isso que a gente canta, né?
Sempre a gente, quando canta aquela música, Nada Mais, que a gente canta assim, não vim atrás de bênção, né? Jesus, não deves nada. Mas será que não deve, meu amado? Será que não deve? A gente canta, mas tem muita gente que acha que está de bico com Deus, porque Deus não fez, porque Deus não está movendo, porque a minha promessa, porque eu tenho chamado, porque isso, por aquilo, né? E a pessoa está bicuda com Deus, porque Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, Deus já fez. Eu e você não precisamos de mais nada, mas Ele mesmo sendo bom, não é porque eu e você somos bons, não. Algo que a gente tem que deixar muito claro, que quando a bondade, as coisas boas de Deus vêm sobre a nossa vida, não é porque você é bonzinho, não. Porque nós não somos bonzinhos. A nossa natureza é caída. Sabe por que a bondade se manifesta? Porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Ele faz porque Ele é bom. E não porque eu e você merecemos, porque eu gosto, eu não sei se foi o Augusto Nicodemos, ou o Hernandes de Jaló, que um dia falou sobre isso. Falou, sabe o que eu e você merecemos? Eu e você merecemos é o inferno. E mesmo se a gente fizer tudo certo, se Deus olhar para nós e falar, você não vai, Ele é justo. Ele é justo. Mas isso, imagina, eu fiz tudo certo. Olha a minha vida. Eu já ouvi isso, não foi uma, nem duas, nem três. Ai, olha a minha vida, a gente faz tudo certo. Mas olha o que acontece. Porque, infelizmente, muita gente não está rompendo na vida espiritual, porque ainda está olhando aqui, terrenamente. Você ainda não teve um toque do Senhor nos teus olhos, e você olha a eternidade. Porque quando eu e você olhamos por aquilo que nos aguarda, quando eu e você olhamos para aquilo que Jesus já conquistou por nós, a vida eterna, amados, a gente poderia viver aqui 80, 90, 100 anos, realmente às mínguas, mas isso valeria a pena. Isso valeria. Só que tem gente que, infelizmente, e tem gente que nem não fala, mas no coração sente. No coração tem que chegar em oração e falar, Deus, eu sou essa pessoa, que eu tenho olhado, tem me achado justo demais e tem falado, Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não está agindo? Por que isso? Por quê? Deus conhece o meu e o seu coração. E é melhor a gente se quebrantar diante de Deus, buscar isso dEle, do que apenas, né, viver uma vida, entra e sai da igreja da mesma forma. Da mesma forma. Não vive uma vida plena daquilo que Jesus... Não vive, né, a vida plena que Jesus conquistou. Vem para o culto, sai do culto, e assim vai indo. Mas não consegue provar, não consegue sentir alegria, não consegue, né, como eu falei, na hora do louvor, sabe, se trocando, falando, nossa, hoje está frio, né? Podia estar dormindo mais um pouco, que acordei cedo a semana toda. Ah, mas eu vou agora à noite, agora de manhã, porque à noite eu estou livre. Não é errado, talvez você sinta isso. É errado você acreditar no teu sentimento. É errado você falar, Jesus, por que eu não tenho alegria mais de ir para a casa do Senhor? Por que eu vou para lá para só cumprir um compromisso religioso? Por que eu vou para lá, mas eu já me acostumei com a tua presença? Eu já não sinto mais, já não busco mais. Por quê? É algo que cada um tem que buscar. Quarta coisa, dividir a nossa vida entre comportamento secular e comportamento cristão. Né? Como se o cristão, aquilo que é sagrado. Olha só, se tem uma habilidade que o tal do ser humano tem, é de viver uma vida dupla. Você sabia? Desde pequenininho, a gente começa a ser treinado a viver uma vida dupla. Vou dar um exemplo para você. Tem criança, quando dependendo da idade, se ela ganhar um presente no aniversário, ela vai saber disfarçar que ela não gostou? Eu até não sei se você já viu um Reels de uma menininha que ela ganha um tênis, acho que é, e na hora que ela abre, ela vê o que é, ela faz uma cara assim, tipo, não gostei. Só que com o tempo, o que a gente acontece? Olha, você vai ganhar isso. Quando você ganhar um presente, você agradece e faz aquele sorriso de que gostou. Ainda que seja certo, digamos assim, mas
Desde pequenininha a gente já começa a viver uma vida dupla. Na verdade, a gente não gostou é nada. Quantas vezes você diz sim para coisa que você queria dizer não? Quantas vezes você faz algo, mas na verdade você não queria fazer? Por quê? Porque essa é uma tendência do ser humano. Geralmente, para ser aceito. Ah, se eu fizer isso, lógico, você não vai sair daqui agora e quando você ganhar um presente de aniversário, falar, não gostei. Não, de forma nenhuma. Mas o que eu quero mostrar para você é essa habilidade que a gente tem de começar a viver uma vida dupla. Às vezes, um casal vem para a igreja e está ali sentado. Olha, agora, ó, sapatinho, está do lado ali, ó, levantando a mão, né? E glória a Deus, mas saiu de casa, obrigado. Olha, vocês estão dando a cara. Mas não é? Quem nunca fez isso? Eu confesso. Já vim marchando na frente aqui, brava, né? Depois vai acalmando. Mas a gente tem. Aí, se tiver os dois no final do culto perto de alguém, até conversa. Ai, amor, né? Mas no fundo sai no carro e fala, olha, você não olha para minha cara. Por quê? Na vida dupla. A gente é acostumado com isso. E a gente tem que cuidar com isso. Né? Entramos aqui, cantamos hino, ó, qualquer, como subia nas novelas, qualquer semelhança é mera coincidência. Entra aqui, canta, louva, mas entra no carro, parece que o Satanás já está lá no banco de trás esperando. Satanás já pega a mesma boca que louvou, que adorou, que glorificou a Deus, já está amaldiçoando tudo. Já está falando, estou aqui, queremos o teu nome engrandecer. Aí, segunda-feira amanhã, eu não suporto mais aquele trabalho, e isso e aquilo, já está amaldiçoando o trabalho. Ou seja, né, faz lá o devocional, e tem que fazer, viu, gente? Não vai agora falar, eu não preciso fazer devocional, pastor. Não, tem que fazer. Mas o que adianta ler o Café com Deus? Eu ainda brinquei no cu das mulheres, no encontro. Falei, faz o café e toma no final do dia as biritas lá com o diabo. E eu vejo isso, tá? Vejo. Tem stories que começa com Café com Deus, no final, você fala, meu Deus, o Instagram não bloqueou isso? E no outro dia, de novo. No outro dia, volta, Café com Deus, daí já vai esquentando. E isso de segunda a sábado. De segunda a sábado. Por quê? Porque nós somos acostumados a fazer as coisas para impressionar os outros. Nós somos acostumados a querer fazer as coisas diante de Deus. Deus conhece meu coração. A pessoa vive um padrão de vida assim e ela não está se dando conta. E por que muitas vezes esse avivamento não vem? Essa vida mais de Deus não vem para nós, esse revestimento não vem, porque não vai adiantar a gente ficar aqui todos os dias. A gente pode ficar aqui, gente, vamos ficar 40 dias aqui, dia e noite e dia, clamando, mas se a gente não limpar dentro do nosso coração, se nós não começarmos a quebrar o nosso coração diante de Deus, isso não adianta de nada. Não adianta. Por quê? Porque se nós não buscarmos essa santificação, se nós não buscarmos esse avivamento no nosso coração, nós vamos sair daqui falando em línguas e vivendo pior que o ímpio. E eu vou mostrar isso para você. Né? Olha só, de acordo com isso aqui é estatística, tá? De acordo com pesquisas do Instituto Gallup e de sociólogos, um dos maiores escândalos do nosso tempo é que os cristãos, entendam bem, os cristãos evangélicos estão bem propensos a aceitarem estilo de vida que seja hedonista, ou seja, né, hedonismo é a busca pelo prazer, materialista, egoísta, sexualmente morais, como o mundo em geral. Agora, preste atenção nessa estatística. A estatística são entristecedoras. Os estudos têm apontado, primeiro, membros da igreja se divorciam do seu cônjuge tanto quanto os vizinhos seculares. Membros da igreja batem em suas esposas tanto quanto os seus vizinhos seculares. Membros da igreja, o estilo de vida dos membros da igreja indica que eles são quase tão materialistas quanto os não cristãos.
Os evangélicos brancos são muito propensos ao racismo. Agora, olha isso. Dos evangélicos mais comprometidos, dos assim, firme, 26% deles acham aceitável o sexo antes do casamento. Estamos falando de 26% dos crentes que sapateiam. 46% dos menos comprometidos também acreditam que está certo. Aí eu fiz umas contas, sobrou 28%, que geralmente tem os que mentem. Que falam, não, imagina, isso é pecado. Mas Deus fala, meu Deus. Olha e fala, eu sei que você acha que é pecado. Então, olha a condição que a igreja se encontra hoje. Ron Sider, em seu livro O Escândalo da Consciência Evangélica, ele diz assim: seja na questão do casamento, seja na sexualidade, seja na área do dinheiro, do cuidado com o pobre, os evangélicos hoje estão vivendo escandalosamente uma vida não bíblica. Os dados sugerem que em muitas áreas cruciais, os evangélicos não estão vivendo em nada diferente dos seus vizinhos não crentes. Qual que é a consequência disso? O nosso testemunho sobre Jesus. Estamos sendo sals, mas sal que está sendo pisado, sem gosto. Isso é muito triste. Jesus, se nós não clamarmos por um avivamento, não vai ser essa igreja. Não vai ser essa igreja. A igreja hoje, infelizmente, ela tem sido uma vergonha. E eu não digo a vergonha, ouça bem, existe uma diferença entre igreja, noiva de Cristo, essa é a imaculada, e a igreja, instituição, que é onde acontecem essas coisas. E nós saímos e, vivemos as nossas vidas, e sabe o que acontece? O mundo está de olho em nós. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, o mundo está de olho em você. Vamos dar uma apertadinha maior? Diz assim, os seus conhecidos não cristãos estão de olho em você. E o quinto e último ponto é negar os impactos do passado sobre o nosso presente. Quando nos convertemos a Jesus, seja em qualquer idade for, nós aprendemos o quê? Aquilo que está lá em João 3,3, que nós nascemos de novo. O apóstolo Paulo diz o que em 2 Coríntios 5,17? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Infelizmente, esses dois versículos são mal compreendidos. Por quê? Porque isso acontece no espiritual. Mas você tem uma alma e habita num corpo. E a sua alma, os seus traumas, aquilo que você viveu, as suas vontades, o seu padrão mental, aquilo que para você pode até ser normal, infelizmente, ele não se converteu e não aconteceu essa transformação. Isso aí é o processo de santificação. É onde, através da Bíblia, nós começamos a olhar e falar, olha, isso aqui eu passei a vida inteira acreditando que era. Mas a palavra de Deus, ela diz que não. E daí nós vamos para um processo de renovação e transformação da nossa mente. Começamos a abrir mão daquilo que não está na palavra e seguir um padrão. Só que, infelizmente, muitas pessoas não tiveram uma estrutura saudável num lar quando pequeno. Muitas pessoas trouxeram traumas. E sabe o que elas fizeram com esses traumas, com essas dores? Elas abafaram. Elas engoliram, Falou assim, não, Jesus sofreu o que sofreu na cruz, e Ele suportou, então isso aqui, eu vou deixar. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas muito usadas por Deus. Pessoas que realmente
Você já ouviu aquele negócio assim? A pessoa fala assim, ai, depois fala que é usado por Deus. A pessoa foi lá, orou, mas olha lá o comportamento. Não quer dizer que essa pessoa não está sendo usada por Deus. Ela pode. Deus usa quem Ele quer. Amém? Ele diz na palavra dele que tem gente que vai chegar naquele dia diante dele e vai falar, olha, mas eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo, e ele vai falar o quê? Eu não conheço você. Então, Deus usa. Deus usa. E eu não entendo o que eu vou falar. Só que o grande problema é que daí nós vamos crescendo, buscando um crescimento na área espiritual, mas esse crescimento espiritual, ele pode até ser adoecido, porque existem coisas que eu trago lá da minha infância, do meu passado, que precisam ser resolvidas, que precisam de uma vez por todas serem curadas por Jesus. Nós precisamos buscar não só a santificação, mas lidar com os sentimentos. Deus, Ele sabe que você precisa de um toque dEle. Deus sabe o que você passou. E quantas essas doenças, amados, o que acontece? O que acontece com uma ferida que começa a ser abafada? O que acontece? Tem alguém, um enfermeiro, médico aqui hoje? Mas não precisa ser. Existem feridas que elas precisam ser abertas. Por quê? Se você ficar somente tentando encobrir, às vezes, com um estereotipo, às vezes muito espiritual, e eu não estou aqui dizendo que você não tenha buscado isso de coração. Talvez você busque, mas busque sabendo que existem coisas lá dentro que precisam ser tratadas. Eu até anotei aqui. Nós precisamos compreender que a nossa vida passada não pode continuar, nós precisamos entender que a nossa vida passada, os nossos traumas, as nossas feridas, elas podem sim influenciar a nossa caminhada com Cristo. Abafar só não resolve. É necessário buscar a cura do Senhor. E Deus se importa com você. Deus não quer ver você só, cheio da presença dEle aqui no culto, mas carregar ali dentro do seu coração coisas que, infelizmente, precisam ser tratadas na presença dEle. Muitas vezes, o esforço de buscarmos a santificação não significa que não precisamos, muitas vezes, voltar ao passado e resolver o que precisa ser resolvido. Aqui nós estamos falando de ferida. Mas talvez você, infelizmente, não vai provar de um revestimento completo de Deus se você não voltar lá atrás e acertar o que precisa ser acertado. É uma das nossas lições lá no Descubra, concluindo o passado. Para avançar, muitas vezes, você vai ter que retroceder. Você vai ter que voltar. Ah, mas eu não gosto nem de pensar nisso. Você tem que pensar. Ah, mas eu não gosto nem de tocar nesse assunto. Você precisa tocar. Ah, mas olha, não vou mexer. Não. Precisa pedir perdão? Você tem que voltar e pedir perdão. Precisa pedir, liberar perdão a alguém? Você tem que liberar. Por quê? Porque Deus, Ele não vai fazer algo para que aparente. Eu e você podemos ter essa atitude de entrar aqui, fazer algo, assim como eu brinquei, sair de casa emburrado, chegar aqui, fazer de conta que está tudo bem, mas com Deus não é assim. Deus, Ele quer nos sarar por completo. Ele quer que nós venhamos a alinhar a nossa vida, para que o diabo não tenha nada dele em nós. Aí sim, Ele vai vir sobre nós. E se você olhar para tudo isso que nós falamos, às vezes pode parecer difícil. Pode falar, meu Deus, mas será que eu chego lá? Chega. Talvez você não chegou ainda, porque você tem tentado chegar na força do teu braço. E o que você precisa, nessa manhã, é falar, Espírito Santo, eu já tentei, mas eu não consigo. Não adianta você tentar, às vezes, mudar do lado de fora.
resolver do lado de fora questões que precisam ser resolvidas no coração. Não adianta você, não, mas isso já tem 30 anos que aconteceu. Gente, tem gente que vive 60 por um episódio. Por um episódio. De às vezes alguém falar algo e essa pessoa está carregando, como que, sabe aquelas bolas de filme, quando a gente vê de preso? Porque ela nunca perdoou. Gosto de uma frase, não sei se é dele, do pastor Rodrigo Leite, que diz assim, às vezes a gente tem que perdoar quem nunca teve coragem de voltar a pedir perdão. A gente tem que ser livre. Não é só livre para pular, livre para dançar, como a gente canta. Mas por dentro, estamos amarrados. Comparamos. Estamos na casa de Deus, Deus quer dar algo novo, mas às vezes você está aqui e você já foi ferido. Você já foi machucado. Fala, não, eu vou para a igreja, mas eu não quero conhecer ninguém, eu não quero compromisso com ninguém, eu quero sair e entrar e ninguém me vê. Já ouvi isso também, tá? Não é da minha fonte, da minha cabeça, não. Já ouvi. Pessoas que falam, não, eu não quero envolver. Sabe por quê? Porque não tem uma ferida lá atrás que não foi curada. Relacionamentos quebrados. E não adianta. Eu queria chegar aqui e falar, olha, meu amado, minha amada, vamos orar aqui hoje, vamos profetizar, vamos cantar coisas novas que Deus está fazendo e vamos seguir em frente. Não tem como. Tem que retroceder para avançar. Tem que retroceder para avançar. Por mais difícil que seja. E existem situações que eu posso dizer para você. Eu já tive que retroceder e eu falava assim, eu vou retroceder e eu vou morrer. Eu não vou aguentar. Mas muito pelo contrário. Deus é aquele que vai à frente. Deus está preparando o caminho. Você precisa buscar de Deus. Pastor, eu sei que eu preciso, mas e se eu for lá pedir perdão e a pessoa... Não importa. Ore a Deus. Eu sempre digo que a coisa certa, feita no momento certo, ela é certa. Às vezes a gente faz a coisa no momento errado e acaba não sendo aquela coisa que a gente não consultou a Deus. A gente fez na carne. A gente, não, eu vou lá e faz e sai uma nhaca. Por quê? Não colocou Deus indo à frente. Só que o inverso também é verdade. Tem gente com situações para arrumarem, já tem 40 anos e ainda está esperando o tempo de Deus. Meu amado, Deus já disse para você o que você tem que fazer. Deus já disse. Deus, Ele quer nos consertar. Porque nós só vamos realmente viver essa vida plena. Nós só vamos ser luz lá fora. Quando nós vivemos a experiência que aquela mulher que nós cantamos aqui, a mulher samaritana, quando Jesus ele tem esse encontro com ela, ele a confronta em todas as áreas, na sua espiritualidade. Quando ela fala, ele já vai lá e já cutuca do marido para ver se ela vai mentir, na sua vida emocional. Em tudo, ela teve um encontro, ela foi confrontada a se colocar diante de Deus. E daí, sabe o que aconteceu? Ela saiu dali. A Bíblia deixa tão... Eu sempre, quando eu ministro esse texto, eu faço questão de lembrar. Tem um versículo que deixa claro que ela deixou o cântaro. Até parece assim, bobeira, né? Mas passou o dia, ficou no sol, catou a água. Podia ter ido para a cidade com o cântaro? Podia. E economizar, ter que voltar depois, porque teve que voltar uma hora. Mas é porque o propósito foi mudado, a visão foi mudada. Ela sabia que o problema dela não era a hora que ela ia tirar água, não. O problema dela era mais, não era quem ela ia encontrar, não. O problema era mais profundo. Mais profundo. E eu creio que Deus quer fazer isso comigo e com você. Porque só quando a gente comparecer com um encontro real, e eu não estou aqui dizendo que você não teve encontros com Deus, mas talvez ainda você está tendo que buscar em muita coisa fonte para saciar a sua sede. Você vai lá todo dia. Às vezes até tem demorado mais. Às vezes você consegue agora ficar mais tempo sem ter contato, sem
vivenciar a lembrança e se agitar. Você tem ficado mais tempo. Você tem domesticado, digamos assim. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer te curar por inteiro. E daí sim. Existe algo lindo nesse texto, que ela saiu e foi fazer aquilo que os discípulos não conseguiram fazer. Tinham ido na cidade, buscar comida, e não voltaram com ninguém, só com a comida. E essa mulher, que era vista, que era, fugia de todo mundo, chega lá e traz a cidade. Talvez, quando eu e você saímos daqui realmente curados, quando nós começarmos a transbordar verdadeiramente aquilo que Deus tem disponível para nós, mas verdadeiramente a nossa vida muda. O nosso sorriso muda. Isso não quer dizer, amados, a gente tem que ser maduro em algumas coisas. Que a gente não vai ter aflição. Que a gente não vai ter dias difíceis. Lógico que a gente vai ter. Eu vou ser mais sincera ainda. A gente vai ter mais dias difíceis que dias de alegria. Mas a alegria, quando é dita aqui, não é essa alegria passageira, não. É a alegria de falar assim, Jesus, ainda que eu passe por tudo isso, não se compara aquilo que o Senhor já conquistou por mim. Podem me roubar tudo aqui. Podem até matar o meu corpo, mas aquilo que o Senhor tem para mim, já me aguarda. Fecho os olhos aqui, mas abro na eternidade. Porque o que o Senhor me deu é eterno. Quando nós começamos a mudar a nossa mente, não apenas, e eu digo mente, não é na mente de entendimento, porque todo mundo está aqui e já ouviu isso. Você já deve ter lido muitas vezes a história da mulher samaritana. Você já deve ter visto muita coisa, só que o conhecimento é só conhecimento, mas não consegue provar. E esse provar, esse romper, nós só vamos conseguir se a gente clamar pelo Espírito Santo. Não vai ser. Não vai ser outras coisas. Às vezes a gente quer associar que a gente vai melhorar se o marido melhorar, tudo vai ficar bem quando os filhos estiverem na igreja. Porque isso, se resolver. Não, meu amado, é dentro. É dentro que Deus quer ver o conserto. É dentro que Ele quer alinhar. É falar assim, não, meu filho, eu sei que você passou, eu sei o que você enfrentou, eu sei que é difícil para você perdoar, mas não é você. Você está fazendo em obediência, o meu Espírito Santo vai te ajudar. Você acha que sempre quando eu penso sobre Estevão, você acha que Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado, de olhar e falar assim, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Você acha que ele realmente, se não fosse um revestimento do Espírito Santo, alguém faria isso? Quando nós pensamos, eu sempre penso sobre isso, quando a gente pensa nos mártires, nessas pessoas que tiveram mortes assim, terríveis, apóstolos que foi jogado no óleo quente, decapitado, crucificado de cabeça para baixo. Você acha que isso aí mesmo é porque a pessoa chegou num nível de espiritualidade que ela virou um semideus? Não, é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo, é uma presença que não é uma presença comum, é algo sobrenatural. É o revestimento que Jesus, lá no início, Ele fala, meus filhos, vocês não sabem o que aguarda vocês. Vocês não sabem que tem um coliseu diante de vocês. Vocês não sabem a perseguição que vocês vão passar. Vocês olham só nessa aqui, Jesus ressuscitou, né? A gente esteve com Ele. Vocês não vão conseguir, não. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. É realmente um revestimento que vai nos ajudar a romper. Fique de pé nessa hora. Nós vamos orar. E eu creio que Deus falou com você. Nem que seja uma única coisa, mas eu creio que algo, o Espírito Santo já está começando a trabalhar. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. É você e Deus, é o Espírito Santo que está movendo nesse lugar, nessa manhã. Deus não quer mais que a gente viva parecendo que está tudo bem. Superei, passou. Isso aí, eu vou lidando. Às vezes, coisas até que você, na sua mente, você vai acostumando a pensar,
Mas não. Ele quer dizer, filho, filha, eu quero ir mais profundo. Eu quero te curar. Deus se importa com você. Deus sabe que doeu. E você não é um semideus, nem uma semideusa que precisa passar a vida inteira achando que Deus não olha para o teu sentimento. Ele sabe. E se Ele sabe, por que não buscar dEle agora? Ah, Jesus, eu não quero mais. Amados, é muito cansativo levar uma vida fingindo que está tudo bem. E às vezes esse fingimento não é um fingimento que você é ruim. Não é porque você é falso, não. É porque você falou, eu sigo em frente e toco o barco, ou eu não vou conseguir. Não é isso que Deus quer. Oh, Espírito Santo. Faz aquilo que eu não posso fazer. Faz aquilo. Ah, Deus. Tem gente aqui tão quebrada. Tão quebrada. Em cacos, mas Ele diz, filho, eu não quero que você apenas continue a buscar e vai romper com isso. Não, eu quero te curar. Eu quero te restaurar por completo. Eu quero que você de uma vez por todas não sinta mais isso, não olhe para isso com dor. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Jesus, nós não queremos fingir nada. Nós não queremos entrar aqui como super crentes. Existem coisas que o Senhor quer tratar em nós, para que daí sim esse revestimento ele venha. Deus, traz aqui, ó Pai, a tua presença santa. Chame por Ele. É só o Espírito Santo. É só Ele que pode te ajudar nessa hora. É só Ele que pode pegar e tocar. E às vezes é um toque. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela pensava consigo, apenas um toque na orla dele e eu vou ser curada. Você não precisa estar aqui com capa de líder. Você não é líder, você é filho de Deus antes de tudo. Você é um filho amado. Ele não te chamou só para servir, não. Ele quer que você o ame acima de tudo. E daí depois isso vai ser consequência do seu amor e da sua entrega.